Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ver essa transmissão, esse vídeo. Mas hoje vamos falar de vícios. Sim, muitas vezes somos escravos de determinados vícios. É sobre esse tema que vamos falar hoje, dando aqui as boas-vindas, meu carinho para o pessoal que gosta e consegue estar ao vivo, meu amor, Mariângela, Marta, minha cunhada, Cecília, sempre querida, presente aí, dando a força aí para o nosso projeto. Muito bom dia para todos vocês, aguardando aí o pessoal que sempre consegue entrar ao vivo, como é o caso do Franco, queridão amigo, meu primo, deve estar dando a caminhada dele lá em Belém do Pará. Feliz com o Clube do Remo ontem, muito bom. Paysandu também, poxa, saiu das profundezas. Muito bem. Sinou Iglesias, querida, que bom você estar por aí também. Obrigado ao carinho de todos vocês. Lídia, não quero nem falar com você. Povo todo morrendo de saudade de você, você não aparece mais. Só quer saber da Laurinha. Mas tá certo, minha querida. Como eu falei contigo, esse é um momento muito especial da tua vida. Daqui a pouco a Laurinha tá lá com a gente. Luísa, outra queridona, muito bom dia para vocês todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma semana fazendo nossa reflexão com o nosso Vida Feliz. E como eu já adiantei, o nosso tema hoje é um tema denso, mas absolutamente necessário, né? Vamos falar dos vícios. Vícios, né? Então, a escravidão dos vícios, Lourdes Valéria, outra querida. E no nosso livrinho aqui, Vida Feliz, ainda temos algumas mensagens aqui. Eu achei essa, em que é Joana de Ângeles. Será que tá ruim? Então aqui é deixa eu ver, aqui é o Instagram. Talvez o Instagram às vezes dá uma zebra, não sei porquê. Não sei se o pessoal que tá aí no Instagram tá... Pode ser, o Instagram ele às vezes o Instagram começa ruim depois que ele dá uma melhorada. Isso é uma pena. Eu já tentei ver o que é isso, eu não consigo identificar qual é a razão disso acontecer. Deixa eu ver se eu tirando aqui de repente a minha internet. Ver se dá uma melhorada aí, pessoal. Vê aí se deu uma melhorada. Ele começa travando, daqui a pouco regulariza. Que pena. Mas enfim. Vamos tentando aqui falar sobre esse tema. Melhorou um pouquinho. E costuma dar uma melhorada depois. Começa travando, depois ele... joga a terceira, joga a quarta e segue. Mas vamos lá, Zé Ricardo, queridão, Cláudia, direto da França, bonjour madame. Então, beleza. Então, gente, como eu falei, o tema hoje é a escravidão dos vícios. E ela tem uma mensagem sobre esse tema, a de número 30, aqui do livrinho. E ela fala assim, olha só. Qualquer vício escraviza e mata. Não te vincules aos chamados aperitivos sociais, que dão margem a lamentáveis processos de alcoolismo, nem adotes a posição de fumante, por parecer-te uma postura distinta e de elegância, mas que conduz às algemas do tabagismo assassino. Jogo, sexo, gula, anedotário servil, para citar somente alguns, iniciam-se em pequenas doses, para culminar em cárcere moral, quando não em penitenciária comum. Uma vida sadia torna-se ditosa e prolongada, em benefício daquele que assim a preserva. Marcelo Nunes, querido, que bom. Deu uma travada, deu tempo de você chegar aí, né?
Então, olha só que coisa interessante que ela está chamando a atenção aqui, né, gente? Qualquer vício escraviza e mata. Escravizar, né? O verbo escravizar está relacionado a estar sob dominação, estar sob o jugo de algo, né? Então, quando ela fala que o vício escraviza, realmente é. Rosa, querida Verônica, o vício escraviza exatamente por isso, porque ele exerce sobre nós uma dominação, diante da qual muitas vezes nós não temos forças para dele nos livrarmos, né? Luiz Martins, queridão, Maíse também, né? Então, é complicado porque o vício ele está relacionado exatamente a um hábito contínuo e, obviamente, um hábito pernicioso, né? Então, o que é interessante, ela chama atenção aqui que alguns desses hábitos que são danosos à nossa saúde, eles são socialmente aceitos. Ela fala aqui da questão do tabagismo, né, do uso de cigarro, que durante um período, né, era glamour, né, era elegante, era chique a pessoa estar fumando, estar com cigarro. Felizmente, políticas públicas fizeram com que hoje houvesse uma restrição ao uso do cigarro em ambientes fechados, por exemplo. Eu lembro que dentro de avião podia fumar. Dentro do avião, quem ia lá atrás podia fumar. Dentro de restaurante, era comum ter a área de fumante, né? Guilherme, queridão, Maria Alice. Então, através de algumas políticas públicas, esse hábito caiu por terra, né? Ou pelo menos ficou mais restrito, né? Mas existem outros e vários outros tipos de substâncias que são utilizadas pelas pessoas e das quais essas pessoas se tornam dependentes e são até mesmo aceitas, né? O álcool, por exemplo, a gente sabe que os malefícios que causam o álcool, o uso excessivo do álcool, claro, né, é uma coisa assim assustadora, né? Talvez seja a droga que mais mata em todo o planeta, até pelo fato de ser uma droga, uma substância que ela é permitida, ela é socialmente aceita, né? Existem competições esportivas em que um dos grandes patrocinadores é uma bebida alcoólica. Isso é um contrassenso, se a gente for parar para pensar. Simval, querido, Marcão, que bom. Então, o grande problema é quando se cria uma dependência psicoemocional daquela substância, né? Então o Marcelo está falando, está preocupado com os jovens que estão jogando em bets. É exatamente isso que eu falo aqui, Marcelo. Existem outros comportamentos, né? Um deles é a questão do jogo. A Joana Dias fala aqui, o jogo, do sexo, da gula. Então existem vários outros estímulos a determinados tipos de conduta que elas vão criar uma dependência emocional daquilo. As bets hoje, terrível, celular, né? Tem pessoas hoje que estão absolutamente viciadas no uso do celular, né? As bets passaram a ser um problema gravíssimo. E tem bet que é um patrocinador de várias equipes, da própria competição, maior competição nacional hoje no Brasil. O nome da competição é o nome da bet. Então, se nós não tomarmos o devido cuidado, Andréia, queridona, Cláudio, querido, good morning. Se nós não tomarmos o devido cuidado, nós acabamos sendo levados a determinadas atitudes, né, que, se exageradas, elas vão gerar em nós uma compulsão. Isso é que ela chama a atenção aqui. E a gente precisa, naturalmente, refletir, pensar sobre de que eu sou escravo. De que eu sou escravo? Porque há uma tendência natural nós pensarmos sempre em drogas, né?
substâncias. Mas às vezes existem indivíduos que são viciados em falar mal dos outros. Tem indivíduos que são fofoqueiros, por exemplo, contumazes. Tem pessoa, a reflexão que ela traz aqui, obviamente, está relacionada à questão de jogo, tá? Essas questões que chamam mais a atenção, exatamente porque criam condições de dependência, que, como ela fala, começa falando que pode até matar. Sim, pode matar em vários sentidos. Quantas pessoas não perderam tudo com o jogo? Eu conheci uma família, né? O pai perdeu todo o dinheiro dele em corrida de cavalo. Então existem situações em que nós, através da nossa invigilância, nós acabamos entrando num ritmo alucinante de comportamento que nós não temos mais limite, nós perdemos o limite. Então, é falar mal, é ficar com raiva, isso tudo são vícios comportamentais. Porque tenhamos cuidado, eu não bebo, né? eu só bebo socialmente, ou eu só fumo um cigarrinho só uma vez ou outra, né? Enfim, não é só isso a que ela está se referindo. Está se referindo a quais são os hábitos atuais da minha vida, que eles são perniciosos, ou seja, que eles geram mal para mim ou geram mal para outras pessoas. E eu dei apenas um exemplo. Tem pessoas que são campeãs em falar mal das outras, de ver o defeito das outras. Isso é um hábito pernicioso, acaba sendo um vício. A pessoa não consegue se controlar, ela está sempre falando mal dos outros, né? Então, vale muito a pena nós fazermos essa avaliação. Primeiro em relação, claro, né, ao que nós estamos ingerindo, o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, tão precioso, que a gente deve ter tanto cuidado. O que eu ingiro em excesso que me faz mal, né? Então, isso não é tão... Não, mas o Franco está falando aqui, vou parar de falar de política, não, mas tudo tem o seu limite, né? Pensa aquela pessoa que você chega do lado, já vai falando de política, a pessoa só respira aquilo, isso passa a ser um vício, né? E obviamente, quem está do lado, porque o universo da pessoa roda em cima daquilo, né, Franco? Pode ver, a pessoa que tem, por exemplo, a pessoa que é adicta em álcool, começa a conversar, daqui a pouco ela está falando de bebida, e por aí vai. A pessoa que é viciada em sexo, que só pensa em sexo, o tempo todo em sexo, pode ter certeza, começa a conversar, ela vai puxar para aquela área que é a área de maior apelo para a sua vida naquele momento. Então foi ótimo até o Franco ter falado nisso. Tem pessoas hoje que só falam de política. Então isso às vezes irrita. A pessoa respira política o tempo todo. Pelo amor de Deus, existem outras coisas. É importante falar de política, sim, de maneira centrada, de maneira equilibrada, não agressiva. Agora existem pessoas que perderam totalmente o prumo. Só falam daquilo, só respiram aquilo. Então, a reflexão, a ideia de hoje é a gente fazer essa reflexão. Do que hoje eu sou escravo? Do tipo, será que eu consigo parar com isso agora? Ou então diminuir isso agora? Eu acho que vale a pena a gente fazer. E lembrando, não tem apenas relação com substâncias que nós ingerimos. Que, claro, geram grandes dramas, como ela fala, muita gente hoje está presa exatamente pelo fato de ter utilizado de determinadas substâncias e a partir de estar fora da sua consciência cometeram atitudes terríveis. Então pensemos nisso com carinho, do que hoje eu sou escravo, até porque a gente sabe que, por exemplo, se eu desencarno daqui a 1 hora, né,
Dificilmente nós vamos nos desligar totalmente dessa vida física. É muito difícil. Mas se eu estiver num plano espiritual, do que eu vou sentir mais falta aqui? Esse é um exercício interessante da gente parar para pensar. O que vai mais me atrair? Além, obviamente, dos meus afetos. Porque se eu sou viciado, por exemplo, em futebol, eu vou ficar agarrado aqui, né? Eu sou tão viciado, eu respiro tanto aquilo que eu não consigo me desligar. Então está aí feita a proposta de reflexão, né? A Andréia está falando, workaholic, quantas pessoas são viciadas em trabalhar. A pessoa chega em casa, está trabalhando, ou seja, a vida se resume apenas a trabalhar. Muito bem lembrado, André. Então vamos lá, acho que é um exercício interessante, até porque nós precisamos nos dar os tempos que nós merecemos para focar a nossa atenção em várias coisas lindas que a vida pode proporcionar. Não quer falar de futebol hoje, né, Marcelo? Mas tranquilo, meu querido. Então, eu desejo a todos vocês uma semana de muito trabalho. Trabalho no sentido de produção de coisa boa. Até porque tem muita gente que está aí precisando da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso abraço. Tanta coisa boa para fazer. Não é, gente? Um beijo gigantesco para todos vocês, uma ótima semana. E segunda-feira que vem estamos aí firmes e fortes. Um abraço.